voltando, né, ao assunto de solubilidade dos gases, agora vamos resolver questões. Essa é uma questão do vestibular sobre solubilidade dos gases. Primeira questão: quando submersos em águas profundas, os mergulhadores necessitam voltar lentamente à superfície para evitar a formação de bolhas de gás no sangue. Aqui não é para escolher alternativa, viu, gente? Ele coloca essas alternativas e pede para você explicar com palavras, né? Mas é uma questão interessante pelo seguinte motivo. Ele pega, nós sabemos que, veja, pela lei de Henry, né, a solubilidade de um gás ela é diretamente proporcional à sua pressão. Então isso significa o que? Quanto maior a solubilidade de um gás, maior a sua pressão. Quanto menor a solubilidade de um gás, menor a sua pressão, tá bem? Isso é fato. Agora, veja só, um mergulhador numa superfície de água, ele tá, como eu já expliquei, né? Ele está submetido geralmente a uma pressão de 1 atm. À medida que ele vai descendo, né, essa pressão vai aumentando, tá bem? Então, ó, à medida que, se a pressão aumenta, né, a solubilidade do gás também aumenta. Aí, se o mergulhador volta à superfície, então ele diminui a pressão, tá bem? Se ele diminui a pressão, ele diminui a solubilidade do gás. Aí veja, letra A, explica o motivo de não formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador desloca-se de regiões próximas à superfície para regiões de águas profundas, né? Veja, se ele está saindo, vamos dizer aqui, da superfície para uma região mais profunda, não vai haver formação de bolhas de ar no sangue. Por quê? Simplesmente pelo seguinte fato: a solubilidade, como a pressão está aumentando, né, ele está indo para uma região mais profunda, a solubilidade do gás aumenta, a pressão aumenta, a solubilidade aumenta. Essa formação de bolhas no sangue, ela só vai ocorrer se o mergulhador ele descer uma profundidade considerável. Então, aumentar a pressão, aumentar a solubilidade e regressar à superfície de maneira abrupta, ou seja, rapidamente, também. Então, por que vai ocorrer isso? Como você está diminuindo a pressão, você está diminuindo a solubilidade. É o exemplo do refrigerante, né? Quando um refrigerante é aberto a tampa, né? Isso ali por questões de solubilidade e temperatura e também pressão. Quando você abre a tampa de um refrigerante, você está diminuindo a pressão. Se você está diminuindo a pressão, você está diminuindo a solubilidade. Então o que é que o gás CO2, que é o dióxido de carbono, vai fazer? Ele vai formar bolhas, porque ele diminuiu a solubilidade dele no refrigerante. Ele forma bolhas. Então seria essa explicação de não formar bolhas quando você desce. Se você descer e subir de forma abrupta, ou seja, rapidamente, aí vai ocorrer a formação de bolhas. Aí letra B, explica o motivo de não formação de bolhas no sangue quando o mergulhador desloca-se lentamente de regiões de águas profundas para regiões de águas próximas da superfície. Então, o que é que ocorre aqui? É o simples fato de o mergulhador tomar esse cuidado, né, de não subir, né, de forma abrupta, né? Ele sobe de maneira lenta, bem lenta, até a superfície. Aí veja, se ele sobe de maneira lenta, ele vai, vamos dizer, esse efeito da diminuição da solubilidade, né, porque ele está diminuindo a pressão, ele vai conseguir, vamos dizer assim, anular, tá bem? É como se o corpo se adaptasse, vamos dizer.
Ou seja, é como também é o seguinte fato: você abre a garrafa de refrigerante bem devagar. Se você faça esse teste em casa, pega uma garrafa de refrigerante e abra rapidamente. Geralmente ocorre a formação de mais bolhas, né? Agora, se você abrir bem devagar a garrafa de refrigerante, a formação de bolhas é menor. Porque é como se você estivesse acostumando o refrigerante que está ali dentro a uma pressão menor. Então você começa a dar uma anulada nessas questões. Agora, se vai abrir de maneira rápida, vai, vai ocorrer a formação de bolhas. Aí, letra C. Explica o motivo da formação de bolhas de gás no sangue quando o mergulhador desloca-se muito rapidamente de regiões profundas para regiões próximas da superfície. Eu já respondi, né? Ó, rapidamente, por quê? Você está diminuindo a pressão, então está diminuindo a solubilidade. Então o gás, no caso do mergulhador, o gás oxigênio e o nitrogênio, né, eles perdem a solubilidade, né, fazendo com que haja formação de bolhas desses gases no sangue, né, humano. Porque, novamente, ó, você está numa região de alta pressão, aí vai para uma região de baixa pressão. Então você diminui a pressão, diminui a solubilidade. Esse efeito também é interessante. Agora, vou falar do efeito aqui, é onde você tem solubilidade e temperatura. Solubilidade e temperatura são inversamente proporcionais também. Então, quanto maior a solubilidade, menor a temperatura. Então, é bem interessante o fato de pegue uma panela com água, coloque no fogo. Você nota que vai ocorrendo formação de bolhas, né? De bolhas à medida que a temperatura da água vai aumentando. Por quê? O gás, oxigênio e CO2 que estavam ali dissolvidos, eles vão, principalmente o CO2, hein? Eles vão perdendo a solubilidade à medida que a temperatura aumenta. Porque se você aumenta a temperatura, se você aumentar a temperatura, se são inversamente proporcionais, a solubilidade diminui, tá bem? Então isso é outro efeito da lei de Henry. Mas a lei de Henry é só solubilidade e pressão, tá bem? Aí, segundo, no início do século XIX, o químico William Henry estudou a solubilidade de gases em líquidos, em que os exemplos mais corriqueiros são as bebidas gaseificadas, como refrigerante. Olha, essas questões de lei de Henry ou vai cair cobrando alguma explicação sobre refrigerantes ou bebidas refrigeradas, como água refrigerada. Água refrigerada que a gente fala, aquela água tônica não, né? É água com gás, tá bem? Ou vai cair questões com mergulhadores, tá bem? Aí ele, no caso aqui, ele quer que você marque a alternativa falsa. Se um mergulhador retornar à superfície rapidamente, a solubilidade do gás dissolvido em seu sangue diminui. É isso mesmo. E pode formar bolhas. Então aqui está correto. Ele quer a incorreta. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, a pressão aumenta. Não, quando você abre uma garrafa de refrigerante, a pressão lá estava grande. Quando você aumenta, quando você abre a garrafa, você diminui a pressão. Então seria a letra B aqui. Quanto menor a temperatura de um refrigerante, mais gases são dissolvidos, né? Tá correto, né? Porque, ó, solubilidade e temperatura. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Ao se adicionar um soluto não volátil, diminui-se a pressão de vapor. Correto? Isso aqui tem a ver com questões de propriedades coligativas também. A pressão de vapor de uma garrafa de 250 ml é a mesma de uma piscina com 500 ml, desde que estejam na mesma temperatura. Sim, né? A pressão de vapor, ela não depende da quantidade não, tá bem? De água. Você pode ter 500 mil litros de água e 250 ml de água.
elas vão ter a mesma pressão de vapor, porque é uma propriedade, a pressão de vapor é uma propriedade que não depende da quantidade. Aí, terceira questão. O que quase todo mergulhador sabe é que uma doença descompressiva é causada por bolhas de nitrogênio que se expandem no sangue ou de tecidos do corpo, causado em lesões em graus variáveis. De maneira simples, vamos entender como as bolhas surgem. Segundo Henry, então ele vai enunciar aqui, dá um enunciado da lei de Henry. A solubilidade de um gás num meio líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial, né? S é igual a P vezes K, onde K é a constante, né, de solubilidade, né, dos gases, e P é a pressão e S é a solubilidade do gás. Aí ele vai dizer aqui, considerando a densidade da água como o módulo de aceleração da gravidade como 10 metros por segundo, que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, e a pressão atmosférica no nível do mar 1 atm, analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, tá bem? Esses dados aqui é só para você ter uma noção com relação a condições, né? Vamos dizer assim, condições. Em suma, você não vai utilizar esses dados aqui não, hein? Para achar a alternativa correta. Em 1 metro de profundidade respiramos o dobro de pressão, né? E em consequência de nitrogênio. Essa afirmativa aqui é estranha porque apesar de nós assim ingerirmos oxigênio, nós não respiramos oxigênio, né? Então e também essa questão aqui de respiramos o dobro de pressão em 1 metro de profundidade, não, né? Após mergulharmos, começamos a subir de retorno à superfície. A pressão diminui e o gás vai ficando menos solúvel, podendo haver a formação de bolhas. É aquela história, solubilidade e pressão. Você diminui a pressão, né? Então, se você diminui a pressão, diminui a solubilidade do gás. É o exemplo do mergulhador. Mergulhou, aí ele está numa profundidade com a pressão maior, ele vai subindo, não é isso? Então, se ele vai diminuindo a pressão, vai diminuindo a solubilidade. Então, nós já podemos afirmar aqui, ó, letra B. Aí, letra C, em um mergulho na água, quanto mais profundo, menos gás é absorvido pelo corpo, né? Não, né? Após mergulharmos, o gás, oxigênio, disponíveis nos tanques de respiração utilizados no mergulho, vai ficando menos solúvel, né, à medida que descemos. Não, né? Vai ficando mais solúvel, né? Porque vai aumentando a pressão. Se vai aumentando a pressão, vai aumentando a solubilidade. Após o mergulho profundo, é recomendável fazer a subida rapidamente. Rapidamente não, né, gente? Para evitar a formação de bolhas de ar, né, no sangue. Então não. Então veja só. Foram 3 questões que resolvemos sobre lei de Henry. São questões fáceis. Geralmente eles cobram mais a interpretação da lei de Henry. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.